Pensa comigo, uma coisa simples. Você está num parque, vento batendo no seu rosto. Você abre um guarda-chuva, o vento empurra ele para trás. Faz sentido, tudo que você coloca na frente do vento, o vento empurra para trás. Isso é exatamente o que a gente aprende desde pequeno, desde criança. Agora, imagina que esse mesmo guarda-chuva te levasse contra o vento. Parece impossível, né? É exatamente isso que um veleiro faz. Ele consegue navegar contra o vento. Não ao lado, não em diagonal. Direto contra o vento. Parece mentira, né? Mas é real. Nesse vídeo, revelamos a mágica da física que permite a um veleiro vencer a força da natureza e navegar contra o vento. Aliás, vou te revelar um detalhe que os piratas sabiam e a marinha demorou séculos para entender. E a resposta não tem nada a ver com força bruta, tem a ver com a forma da vela. Uma forma tão inteligente que levou milhares de anos para alguém descobrir. Para entender isso, a gente precisa voltar lá no tempo, uns 4.000 anos atrás. Egito, beira do rio Nilo. As primeiras velas eram quadradas, grandes panos de tecido esticados em mastros de madeira. Funcionavam em uma única situação, com o vento empurrando por trás. Era a única opção disponível. Se o vento virava de direção, remar, sem opção, sem alternativa nenhuma. E olha que essa limitação durou séculos. Civilizações inteiras construíram frotas enormes, conquistaram mares, travaram guerras navais, tudo dependendo de o vento soprar do jeito certo, na hora certa. Então, por séculos, marinhas inteiras ficaram presas a isso. Só navegavam quando o vento cooperava. Parece uma limitação absurda para quem vê de fora, né? Mas um povo mudou tudo isso, e você nunca vai adivinhar quem foi. Os árabes. Lá pelo século VII, eles inventaram um formato completamente diferente de vela, triangular, inclinada, que chamamos hoje de vela latina. E essa vela fazia algo que parecia completamente impossível. Cortava o vento em vez de receber ele de frente. Você já colocou a mão pela janela do carro em movimento? Com a mão reta, ela bate o vento de frente. Você sente a resistência. Agora, inclina a mão em 45 graus. Ela sobe ou desce, né? Você escolhe a direção só mudando o ângulo da mão. O vento não a empurrou para trás. Ela cortou o vento, e o vento a jogou para cima. A vela latina faz exatamente isso. Só que, ao invés de subir, ela puxa o barco para frente. E foi aí que os marinheiros perceberam, dá para ir contra o vento. Mas como exatamente isso funciona na prática? Porque tem uma física linda por trás disso, e ela tem tudo a ver com um avião. Você já reparou que a asa de um avião é curva por cima e reta por baixo? Isso tem um motivo muito específico, e esse motivo é exatamente o que faz o veleiro andar contra o vento. Vou explicar do jeito mais simples do mundo. Imagina que o vento é uma fila dupla de pessoas andando lado a lado, duas filas andando juntas na mesma velocidade. Quando a vela corta o vento, essa fila se divide. Uma parte vai pelo lado côncavo, o lado de dentro, mais curto, a outra vai pelo lado convexo, que é mais curvo, mais longo. A fila do lado mais longo tem que correr mais para chegar ao mesmo ponto. Ela acelera, e quando acelera, a pressão cai. Isso cria uma diferença de pressão entre os dois lados da vela. Um lado puxa, o outro empurra. E adivinha para onde vai o barco? Exatamente na direção desse puxão. Mas tem um detalhe que muda tudo: o ângulo da vela em relação ao vento. Pensa numa tesoura cortando papel. Se você segura ela reta, não corta nada. Se inclina do jeito certo, desliza suave. A vela funciona igual. O marinheiro ajusta o ângulo milimetricamente, nem muito fechado, nem muito aberto. Esse ponto ideal tem nome: ângulo de ataque. Quando acerta esse ponto, o barco sente uma força que os físicos chamam de sustentação, a mesma força que levanta um avião do chão. Só que aqui, em vez de subir, o barco avança. Mas se o veleiro não pode ir direto contra o vento, como ele chega lá afinal? Porque tem um segredo de navegação, uma técnica que os piratas dominavam melhor que a marinha real. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O veleiro não vai em linha reta contra o vento. Ele faz zigue-zague.
inclina 45 graus para um lado, avança um bom trecho. Vira, inclina 45 graus para o outro lado, avança mais um trecho. Parece ineficiente, parece que você está andando em círculo sem sair do lugar. Mas é exatamente o contrário. Esse movimento tem nome: bordejar. E ele permite que o veleiro chegue a qualquer lugar do mapa com qualquer direção de vento. Aqui vem uma coisa que parece loucura. Quando o vento sopra de lado, não por trás, o veleiro pode ir mais rápido do que o próprio vento. Isso não é erro, é física pura. A força de sustentação lateral pode ser tão eficiente que o veleiro literalmente supera a velocidade do vento que o move. Veleiros de corrida modernos chegam a 3 ou 4 vezes a velocidade do vento. Pensa nisso por um segundo. A grande revolução das velas triangulares foi dar liberdade total aos navegadores. Antes, precisavam esperar o vento certo, às vezes dias, às vezes semanas inteiras parados. Depois, o vento era só mais uma variável a controlar. Isso mudou o comércio, mudou guerras, mudou o mundo inteiro. Os portugueses usaram isso nos séculos XV e XVI. As caravelas tinham velas latinas, e foi com elas que chegaram ao Brasil. Mas não é tudo perfeito. Quando o vento é forte demais e a vela está mal ajustada, acontece o que os marinheiros chamam de adrizar. O barco pende tanto para o lado que a lateral entra na água. Se perder o controle, vira. Por isso, o posicionamento do peso a bordo é tão importante. As pessoas no barco se jogam para o lado oposto ao vento. São o contrapeso vivo do veleiro. Marinheiros de competição passam horas pendurados na borda do barco. É literalmente parte da técnica de navegar rápido. E lembra daquela curiosidade do começo, sobre o que os piratas sabiam que a marinha demorou séculos para entender? É agora. Os piratas bordejavam melhor que a marinha. A Marinha Real Britânica usava navios enormes, pesados, cheios de canhões, imponentes, difíceis de manobrar, lentos para virar. Os piratas usavam barcos menores, leves, ágeis, dominavam o bordejar com uma precisão absurda. Conseguiam posicionar o barco no ângulo exato para aproveitar o vento lateral, e aí tinham vantagem de velocidade quando mais precisavam. A marinha perseguia, os piratas fugiam, ou atacavam de onde a marinha simplesmente não esperava. O domínio da vela não era força bruta, era ciência, era leitura do vento, era inteligência náutica. Então, recapitulando, um veleiro não vai direto contra o vento, ele usa o vento de lado. A vela funciona como uma asa de avião, cria sustentação, gera força para frente. O marinheiro ajusta o ângulo com precisão, borda em zigue-zague para chegar ao destino, e quando bem ajustado, viaja mais rápido do que o próprio vento. Tudo isso sem motor, só física, só vela, só vento. Se você curtiu isso, deixa o like, ajuda muito o canal a crescer. E comenta aqui embaixo, você já andou de veleiro alguma vez? Inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem um tema assim, simples por fora, incrível por dentro. Até a próxima!